time, weather, and always pass. Case the various o portão e a medalha de ouro. Senhoras e senhoritas, Vamos Finlandia, vamos todos Finlandar. A escolinha bossa nova, outra vez está no ar. se pudesse começar tudo de novo, eu começaria sendo radialista. Joel Silva de regresso. Hey, compadre. Onde nós temos que aprender aí, compadre, esse malho nos alunos. No último programa você ouviu histórias fantásticas. Pessoas que ajudaram a contar a história do rádio em Campo Grande desde o aparecimento da primeira emissora. Até a explosão popular da Rádio Cultura com seus programas de auditório. Mas nem todo mundo comemorou o sucesso. O rádio se tornou uma pedra no sapato dos militares com a Revolução de 64. Foi a chegada da ameaça de coturnos. Em 1960, Campo Grande ganhou mais uma emissora de rádio, a Educação Rural. Na época, o bispo Dom Antônio Barbosa foi pessoalmente pedir a concessão da rádio ao então presidente Juscelino Kubitschek. Naquele tempo, a Diocese de Campo Grande era submetida à Arquidiocese de Cuiabá, capital do Mato Grosso. No entanto, não houve resistência. Com a divisão do estado em 1977, a Rural passou para as mãos da Arquidiocese de Campo Grande e Dom Antônio se tornou o primeiro arcebispo. O padre Agenor dos Passos foi quem deu início à organização da rádio. Mas havia um problema. O padre Agenor não entendia muito de programação e pediu ajuda. Foi Sabino Presa, um dos radialistas mais antigos de Campo Grande, quem trouxe experiência para a rádio. No ano em que a Rural foi criada, Sabino completava 16 anos de profissão. O que aprendeu na difusora e na cultura levou para a nova emissora. Nós tínhamos uma organização lá que a Rádio Educação Rural, quando ela iniciou, ela não tocava música cantada. Havia um cuidado muito especial do bispo Dom Antônio Barbosa, então eles só tocavam música orquestrada. Músicas finas, orquestradas, mas não tocavam música, não é? Então eles não queriam, por causa dessas canções e coisa e tal, que dá um aspecto assim de ordem, né? de respeito. E nós fizemos então aquela seleção de disco, tocava aquilo e tal, mas tínhamos propaganda, tínhamos programas também de criança, fazíamos o programa de criança, de auditório. Era assim que o povo sentia a briga entre as rádios Cultura e Rural pela audiência. A Rural tinha os melhores equipamentos, mas a Cultura tinha popularidade. Sabino Presa também se lembra de uma outra disputa envolvendo as emissoras de rádio. Só que essa, bem mais grave, começou no ano de 1964, no dia da Revolução Militar. Chegamos lá pela manhã lá, quando abrimos, nós dávamos noticiário das 7 às 7h30, e aí estava todas as forças do Exército lá, dentro do Palácio Episcopal, tinha um corredor grande assim, estavam instaladas lá barracas militares. E quando eu cheguei, veio uma autoridade dele, o seu tenente, falou comigo: senhor locutor, o senhor vai me mostrar onde está o noticiário que o senhor deu ontem à noite, que nós vamos censurar. Aí foram lá, censuraram, cortaram, ficou praticamente reduzido a 30% o noticiário. Cortaram o noticiário que era de meia hora, não demos nem 15 minutos. Não, censura, né? Que nós tínhamos dado a noite passada, que tinha estourado o movimento revolucionário e coisa e tal. Então eles foram lá, tomaram todinha, fizeram uma praça lá, militar dentro do palácio do bispo. Passamos a apresentar os Milico no poder. Aí, ô guerreiro, é você mesmo aí? Tu te lembra quando sitiamos a difusora? Então me conta aí, o que aconteceu com aquele indivíduo chamado Allan Kardec, aquele espertinho que nós prendemos na época da ditadura? O Allan Kardec? Ó, Major, eu não sei não, mas aquele ex-sonoplasta da difusora, o Luiz Landes. O Luiz Landes, É. ele lembra tudinho. Então me faz um favor aí, o guerreiro. Perfeito. Vai lá e me chama ele que eu quero lembrar meus bons tempos. Pode deixar comigo. Ô, Landes,
Acelerado aqui, por favor. Naquela época tinha um cidadão que trabalhava nos Correios e Telégrafos chamado Allan Kardec, que ia todos os dias, rigorosamente todos os dias. E o Allan Kardec chegou naquela hora, por volta das 19 horas, 19h30, que o cidadão, que chegou à guarnição militar, o Allan Kardec havia saído para comprar café para nós. Uma garrafa térmica de café. Quando ele saiu, veio a guarnição militar, prendeu todo mundo que estava ali e levou embora. E deixou 2 soldados de prontidão ali. Quando o Allan Kardec vem chegando com o café, ele entra e também foi preso. Aí foi lá pro sindicato dos criadores, e chegando lá ele se justificou, se apresentou dizendo que não era funcionário da rádio. Aí soltaram o Allan Kardec. Mas aí ele ficou preocupado com a rádio, que estava toda aberta, voltou para fechar a rádio. Quando ele voltou para fechar a rádio, prenderam novamente o Allan Kardec. Foi lá, solto novamente, ele resolveu ligar para o gerente da rádio, que era o Luiz Alberto de Souza, que já me referi a ele. Pegou o telefone da esquina, ali da radiodifusora nessa época, estava ali ao lado da VASP, na Avenida Calógeras, e ele foi no telefone público ali para ligar. A hora que ele pegou o telefone público, que ligou para a casa do Luiz Alberto de Souza, o telefone dele já estava grampeado, chegou a guarnição e prendeu pela 3ª vez o Allan Kardec. Esse é o fato jocoso daquele dia fatídico de 64. Engraçado, né? É verdade. Mas o que você tá rindo aí? É o seguinte, você vai para o Nildo e você aí, ô locutor, continua com esse programa aí que tá legal. Campo Grande não sofreu tanto com a perseguição dos militares. Os esforços de repressão e censura ficaram mais concentrados nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. Mesmo assim, a rotina teve que mudar nos programas e no comportamento dos radialistas. Nos jornais, o locutor tinha que pensar mais de 10 vezes antes de pronunciar uma palavra. Por outro lado, também havia a pressão dos empresários, preocupados em não contrariar o governo militar. A programação das rádios foi alterada. As emissoras entravam no ar ao som do hino nacional. Em dias de comemoração cívica, também eram tocados hinos que lembravam a data. O radialista Mário Mendonça até hoje lembra como ficou a mudança na programação depois da interferência dos militares. A rádio começava, executava um hino nacional, a rádio executava os hinos, o hino de Campo Grande, coisa que você não ouve hoje em lugar nenhum. A rádio, no Dia da Bandeira, por exemplo, dia 19 de novembro, a rádio fazia programas explicando o que era a bandeira. Todas as datas cívicas eram lembradas pela rádio. A rádio fazia programa, fazia concursos, premiando as escolas públicas e particulares sobre isso que eu acho que é cultura. E outra coisa, a criança, a pessoa que tivesse qualquer dúvida, ouvia a rádio, porque se espelhava na rádio. A maneira da rádio falar, que era a maneira correta. E eu não sei se hoje ainda essas pessoas podem se espelhar no rádio como uma fonte de cultura. Também na época, a Câmara Municipal de Campo Grande praticamente deixou de funcionar. Quem se lembra é o radialista Sabino Presa, desta vez como vereador. Na eleição antes de 1964, ele foi o candidato mais votado. Aí chegou a Revolução em 64 e praticamente fechou a Câmara, não é? Nós trabalhávamos lá com o exército embalado lá dentro. Então fomos obrigados a deixar. A partir de 1966, os militares aumentaram a pressão sobre as rádios. Qualquer pessoa que trabalhasse nas emissoras era obrigada a ter um registro do Departamento de Censura da Polícia Federal. Para muita gente, ficou quase impossível trabalhar. Apesar disso, aconteciam histórias engraçadas. Uma delas foi com o radialista Antônio Gomes de Moraes. Eu me recordo de um episódio. É uma feira internacional que houve aqui, agropecuária, no mês de abril, que houve aqui em Campo Grande. Eu não lembro a data, eu sei que o presidente era o presidente Ernesto Geisel, né? E ele veio participar da abertura da exposição e veio também o presidente do Paraguai, que depois foi deposto, o Stroessner. Naquele ano, em se tratando de uma feira internacional, com a presença dessas autoridades, chefe da nação, etc., a Crisul
fez um contrato com uma empresa de São Paulo especializada em organizar esses eventos. E a empresa então disse que não precisaria do locutor porque ela tinha já o locutor. Eu não sei se eu não cheguei a conhecer a pessoa, se era de São Paulo ou do Paraná e assim por diante. Mas de última hora eles foram me procurar porque o rapaz, então o locutor que estava contratado para aquele evento, naturalmente os órgãos de segurança foram ver a sua ficha e ele não pôde fazer o trabalho, entendeu? Ele teve que ser dispensado. Aí correram a me procurar, inclusive eu fui contratado e nem apenas apresentei o desfile dos animais, porque a parte da apresentação ficou por conta da Agência Nacional. Joel Silva também lembra que se o locutor não tivesse esse registro da Polícia Federal, não podia trabalhar. Mas como era essa identificação? Nós, os locutores, nós tínhamos um documento que era emitido pelo Departamento de Censura da Polícia Federal. Esse documento dizia assim no verso: facilite o trabalho do portador deste documento. Mas esse documento, na capa, vinha o brasão heráldico da Polícia Federal, e dizendo assim, Polícia Federal. Na parte de dentro dizia assim, Departamento de Censura da Polícia Federal. Esse documento foi desativado, tão logo acabou a ditadura, deve constar nos anais, nos arquivos da Polícia Federal. A turbulenta convivência teve curta temporada. Os radialistas acabaram se acostumando com os militares. O empresário Luiz Landes Reynoso de Farias era sonoplasta na época da Revolução e lembra que ensinou muito oficial. Era uma guarnição que estava ali, tinha um capitão, um tenente, sargento cabo e vários soldados. Aí ele já ficou amigo de todos eles e muitos deles aprenderam até a operar a mesa de som. Tem um que hoje trabalha em rádio, certo? Trabalha até hoje, trabalhou comigo aqui até questão de uns 2 meses atrás. Aprendeu ali na Revolução de 64. Passamos a apresentar os Milico no poder. Aí, ô guerreiro! Você mesmo, de novo, vem aqui! Aí, ô guerreiro, tu te lembra daquela vez que o sonoplasta da difusora falou mal da gente com o locutor, sem saber que tava no ar, tu te lembra? Lembro mais ou menos, Major. Como mais ou menos? Como mais ou menos? Tá brincando comigo, guerreiro? Não, Major, eu não lembro de tudo, só algumas coisinhas, né? Então peraí que o Robson Torres vai refrescar essa memória. Vai lá, Robson! A emissora estava fora do ar, existe o preview na mesa, né, que o locutor conversa com o operador. E antes a mesa funcionava, tinha o sonoplasta de um lado, o locutor do outro. E um operador de som, se não me engano era da difusora, e ele foi fazer o papel do locutor e trocaram de posições. E estava lendo um noticiário que falava do Exército. Mas isso era fora do ar, e ele não tinha ideia de que a rádio tinha entrado no ar. Porque o transmissor estava ligado, o cara botou o transmissor no ar, e a rádio não estava tocando música, ele não se tocou. Danou a falar uma série de bobagens quanto ao Exército, daí a pouco chegou um choque da polícia do Exército para prender todo mundo da rádio. Aí o cara assustou, teve que vir diretor e tal, para explicar que não tinha nada de sério, né? O cara estava fazendo sem saber que estava no ar realmente. Mas o operador, se não me engano, era um da Rádio Difusora, que era o Jorge Salvador. E então aí, lembrou, guerreiro? Lembrou, guerreiro? Claro, Major, a gente era terrível, né? Não, nós não era não, eu sou terrível. Vai afundando aí, 40 flexões. 0, 2, 3, 4. E no próximo programa é a vez de Nassura, Mário Mendonça, Onésimo Filho, Ramão Achucarro, Doralice Barbosa, Robson Torres e Gomes de Moraes invadirem novamente a sua programação com muito mais histórias sobre o rádio em Campo Grande. Até lá! Senhoras e senhoritas, vamos todos por andar, a escolinha bossa nova, outra vez está no ar. Se pudesse começar tudo de novo, eu começaria sendo radialista. Joel Silva de regresso.
Ei, compadre. Olha, nós temos que estar vendo aí, compadre, esse mano, uns aldopas crianças.